Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela Rádio 365, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Facebook, nosso canal no Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube também, e com reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Aqui pela próxima hora, você curte, você comenta, você pode também compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala, participe pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje, 973350038 é o WhatsApp, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman e hoje é quinta-feira, você conhece o nosso espaço tradicional aqui neste dia, para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos colocar em campo aqui, escalar os nossos entrevistados, convidados de hoje, que vão analisar os temas por aqui propostos. Doutora Tereza Exner, Procuradora de Justiça, ex-corregedora-geral do Ministério Público de São Paulo e ex-presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Procuradora Tereza Exner, como está? Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Muito obrigada, Mauro. Agradeço o convite, sempre uma alegria estar aqui com vocês e deixo aqui meu abraço a todos os colegas de bancada, Sadato, Zé Márcio, Marcos, Roseli e o Pedro. Muito obrigada. Obrigado pela presença. Eu destaco também aqui com a gente o doutor Marcos André Franco Montoro, advogado, mestre e doutor em Direito Processual Civil. Tudo bem, doutor Montoro? Bem-vindo. Obrigado mais uma vez por colaborar com a gente. Doutor Montoro, seu áudio fechado, por gentileza. Vamos lá, agora desculpas. Sim. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui de novo e agradeço, cumprimento a todos os integrantes do programa de hoje. Antes da apresentação dos demais, doutor Montoro, uma pergunta ligeira aqui. A razão da sua gravata verde que nós estamos vendo aqui, qual é? A gravata verde faz parte da liderança, né? Mas é Sim. só uma liderança provisória, vamos ver se vai até o final, né? Não podemos cantar a vitória antes. Sim, mas o importante é esse momento, então tem que ser desta forma para poder marcar essa liderança do momento atual. Muito bem, com a gente também a Roseli Fishman, ela é professora, expert Unesco para a Coalizão de Cidades contra Racismo, Discriminação e Xenofobia, e ela é professora emérita da Faculdade de Educação da USP. Tudo bem, professora Roseli? Bem-vinda mais uma vez. Seu áudio fechado, professora. Pode abrir. Seu áudio está fechado, professora Roseli. Sim, desculpe. Muito obrigada, então, por me receberem mais uma vez aqui, né, Mauro? Muito obrigada. Queria cumprimentar a doutora Tereza, uma grande satisfação daqui, doutor Montoro, José Márcio, então, Mauro, toda a equipe, né, também, do Gente que Fala, uma grande alegria. Muito obrigada. Obrigado. E também com a gente o José Márcio Cerqueira, diretor executivo da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, ABIS. Tudo bem, José Márcio? Bem-vindo também mais uma vez. Olá, Mauro. Olá, colegas de mesa. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e espero que a gente tenha um programa bastante produtivo. Legal, gente. Antes aqui do nosso primeiro tema, eu só quero dar uma explicação aqui para a nossa audiência em relação à nossa transmissão pelas emissoras de rádio. Funciona assim, estamos pela Rádio 365, você tem acesso pelo aplicativo, vai lá na lojinha de aplicativo, se você tem Android ou se você tem iPhone, baixa lá e lá dentro do app você vai encontrar diversos canais. Você clica em 365 News, e a nossa transmissão vai acontecer ali naquele canal. E também a nossa transmissão pela Rádio Cultura AM 990, isso é
da forma tradicional, você vai lá no seu rádio em 990 kHz no AM, para quem está na região centro-oeste paulista, na região de Dois Córregos, e aquelas 20 cidades ali da região de Dois Córregos recebem todo o sinal da Rádio Cultura pelo AM em 990 kHz. Dada essa explicação aqui, então a gente vai agora para o nosso primeiro assunto deste Gente do MPD que Fala de hoje. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 9 votos a 2 que empresas jornalísticas podem ser responsabilizadas por crimes de injúria, difamação ou calúnia por causa de declarações feitas por entrevistados. A tese vem da análise de uma ação que trata de uma entrevista publicada em 1995 pelo jornal Diário de Pernambuco, na qual Ricardo Zaratini Filho foi acusado por um entrevistado de ter participado de um ataque à bomba em 1966, que deixou 3 mortos no aeroporto de Guararapes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou o seguinte: ele disse que a regra geral é isentar o veículo pelo que foi dito pelo entrevistado, a não ser em caso de grosseira negligência na apuração das notícias. Eu começo com a procuradora Tereza Exner a respeito desse tema, sua avaliação sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Bem, cumprimentando também toda a nossa audiência, né? Mauro, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que sem ter conhecimento da decisão, do inteiro teor da decisão, difícil qualquer opinião mais fundamentada ou abalizada sobre a questão. De todo modo, não tenho dúvida de que o Supremo Tribunal Federal, até mesmo por tudo que vem apresentando, por todo o trabalho, por todo o seu histórico, respeite muito, como não poderia deixar de ser, a liberdade de imprensa, até porque esse é um pilar da democracia, não é? E quando eu leio as teses, da leitura das teses que foram formuladas, o item 1 me parece muito claro, porque o que eles dizem é realmente vamos aliar a liberdade com a responsabilidade, o que já ocorre hoje, não é nenhuma novidade. Veda-se também a censura prévia, que qualquer outro entendimento, evidentemente, seria inconstitucional, não é? Agora, a segunda parte, o item 2 diz, na hipótese de publicação da entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, somente poderá ser responsabilizada, evidentemente, se não tiver cuidado na checagem, isso é claro que toda imprensa séria checa as informações. Isso também não me parece algo novo. Todavia, o primeiro item diz se à época da divulgação havia indícios concretos da falsidade da imputação. Aí talvez gere um pouco de perplexidade, pelo menos num primeiro momento. Quando você fala em indícios, né, isso guarda sempre muito a relação também, digo eu, no campo, com a questão da prova, no âmbito do processo penal. E a teoria da prova é uma das questões de maior que gera inúmeras discussões, né, dentro da ciência processual, até porque é um campo árido, porque é sempre sujeito a subjetividades, né, e há também interferências do próprio intelecto humano, da capacidade de compreensão daquilo que entende em determinado momento. E aí me parece que surgem algumas dificuldades, sobretudo quando se tratam de entrevistas ao vivo, não é? Não sei, mas tenho também absoluta certeza, quando o ministro Barroso já disse, quando houver uma negligência, né, grosseira, alguma coisa, acho que nesse sentido foi a expressão que ele usou, parece que o Supremo sempre, e a Justiça sempre terá esse cuidado na análise. E não podemos deixar de lembrar aqui algumas entrevistas, né, que foram bombásticas e que mudaram o rumo da história do Brasil. Lembro lá atrás a questão do governo Collor de Mello, né, quando o irmão, o Pedro Collor, deu aquela entrevista que, enfim, todos nós sabemos aqui as consequências históricas, impeachment e uma série de coisas. Quer dizer, ali, às vezes, num primeiro momento, é claro que o jornalista, o entrevistador, o responsável, ele vai apurar, vai ver que documentos tem, o que ele apresenta, mas é difícil, naquele momento, ele fazer uma análise mais aprofundada. Puxa, mas será que esse documento aqui realmente tem todas as provas possíveis? Acho que por isso o Supremo usou a expressão indícios, não é? Mas, não sei, me parece que
essa expressão, sobretudo, a mim, causa um pouco mais de perplexidade, e que talvez ocasione mais dúvidas no dia a dia, né, do jornalismo, enfim, jornalismo investigativo, né, sobretudo, mas também acredito que a leitura, depois do inteiro teor, né, do acórdão, da decisão, seguramente vai nos mostrar o caminho a ser adequadamente seguido, porque, evidentemente, censura à imprensa não se pode admitir, e o Supremo ali já coloca com clareza, já no primeiro item, a inviabilidade de uma censura prévia. É isso que, num primeiro momento, são as ponderações que eu faço. Doutor Montoro, a sua percepção a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque na fala do ministro Barroso, quando ele cita a grosseira negligência, isso tem a ver, na verdade, com a incompetência do jornalista que atuou ali. Enfim, então, essa é uma condição ali profissional que tem que ser reprovada. Agora, e outra coisa são os indícios concretos de falsidade, de imputação, que isso foge ao alcance do jornalista muitas vezes, especialmente quando se trata de uma entrevista ao vivo, como destacou a doutora Tereza. Então, eu acho que é bom deixar claro o seguinte: o que o Supremo decidiu agora foi fixar uma tese jurídica. Essa tese jurídica, ela vai ser interpretada pelos tribunais e pelos juízes de primeira instância na aplicação de cada caso concreto, que vai ter suas especificidades. O que o ministro Barroso fez foi um resumo dessa parte que a doutora Tereza tratou de forma mais ampla, que fala de uma forma mais ampla, no qual afirma-se que um dos requisitos para uma empresa ser responsabilizada na esfera civil, isto é, pagar uma indenização, em hipóteses nas quais ela divulga uma entrevista que acusa alguém de um ato criminoso, é só se na época da entrevista o jornalista já tinha como apurar que aquela imputação, aquele crime afirmado pelo entrevistado não existia, né? Quer dizer, ele não tem que não se exige da empresa jornalista que ela apure que o crime existiu. O que se exige é que ela verifique se há já indícios com base no investigações feitas ou até em outras notícias anteriores de que o crime não existe, né? É importante deixar claro o seguinte: quando alguém dá uma entrevista, né, o jornalista não é obrigado a reproduzir integralmente a entrevista da pessoa. Ela não pode editar uma resposta para desvirtuar ele ou ela, o jornalista ou a jornalista. Mas ele faz uma pergunta, faz 20 perguntas, ele pode, no jornal ou na televisão, editar e colocar a resposta de 5, 6, aquelas que ele entendeu que eram as mais relevantes. E pode deixar de fora aquelas que ele acha que há uma imputação de um crime que não, que há evidências de que não ocorreu. E realmente há problemas em situações, alguma dificuldade em situações de entrevistas ao vivo, como a doutora Tereza mesmo mencionou. Mas eu recordo que nos últimos anos teve pelo menos uns 2 ou 3 episódios de programas jornalísticos de televisão, de eu me lembrar do entrevistador ou do mediador interromper um dos lados, um entrevistado, para dizer: olha, o que você está falando é falso, não está comprovado, não existe evidência científica. Então, já tivemos, e já também hipóteses da própria imprensa depois divulgar. Foi dito isso, mas nós não concordamos com essa afirmação. Então, eu acho que é um pouco mais fácil para a imprensa escrita, um pouco mais fácil, porque ela também tem prazos, né? Também tem prazos, e tem prazos para postar online. Então, o jornalista da rádio e da televisão, ele tem que tomar decisão em segundos, às vezes, ou em minutos para fazer alguma observação. Mas eles muitas vezes estão acostumados com isso. Eu tenho uma cliente que trabalhou em grandes mídias, estava explicando que você está lá no estúdio, você tem que escolher se vai entrar um jornalista ou outro, deixa divulgar uma notícia ou outra, porque não está muito bem averiguado. Então, faz parte da profissão do jornalista. E o que o STF fez agora foi deixar mais claro as situações nas quais a empresa pode vir a ser responsabilizada. E eu
feito explicações e isso está ser debatido e fazer parte da formação do jornalista e as empresas cuidarem desta questão. Professora Roseli, sua percepção a respeito dessa decisão do Supremo? Bom, deixa eu entrar aqui bem modestamente, falando com duas pessoas, né, especializadas aí no campo da justiça. A doutora Tereza deu uma aula para nós, né, fazer mais um pouco assim, de comentários em torno, né, Mauro? Eu acho que nós temos hoje em dia uma situação bastante complicada com as mídias, as mídias sociais, né, as redes sociais, onde muita notícia é divulgada não sendo verdadeira, quer dizer, existe um jornalismo profissional, né, e esse tipo de divulgação que é feito de uma maneira extremamente complicada, né? Me parece que isto é algo que precisa ser pensado, os cancelamentos, né? Os modos de jogarem mesmo falsidades, né, sobre as pessoas, sobre suas opiniões. Hoje em dia, com a inteligência artificial, a distorção, inclusive, né, que fica muito fácil você montar alguma coisa. Então, essa notícia, ela nos traz esse tipo de alerta de qual é a notícia que nós estamos consumindo, quem é que está preparando essa notícia. Me parece que justamente a defesa do jornalismo profissional é o caminho mais indicado, né, em algo assim, porque fazer jornalismo não é qualquer coisa, né? Existe uma formação, existe um código de ética, né? Então, isso me parece que é um ponto. O outro ponto é que a pessoa que é entrevistada, ela precisa responder por aquilo que fala, né? Então, a doutora Teresa lembrou a questão, né, ao vivo, né? A pessoa pode aproveitar aquele momento e falar alguma coisa que nem foi combinado antes e o que o jornalista vai fazer. Não é simples, né? Então, me parece que isso é algo que é bastante sério, não tirar a responsabilidade de quem efetivamente tem essa responsabilidade, que é aquele que está falando, né? Então, não é cercear a liberdade, né, de expressão, mas colocar uma responsabilidade em quem fala alguma coisa que não é verdadeira, né? E só para fechar um pouco, lembrar que o próprio Supremo foi alvo, né, vítima desse tipo de situação, quando houve agora recente o julgamento dos vândalos lá do 8 de janeiro, né? Quando os advogados que deveriam fazer a defesa, né, foram fazer a sua sustentação oral e acabaram ofendendo a Suprema Corte, ofendendo ministros, né? Então, isso aí mostra, né, qual é o limite de você controlar, né, entre aspas, aí, a expressão das outras pessoas. Então, parece que é um alerta muito importante para esses diversos tópicos, né? E como disse a doutora Teresa, o doutor Montoro vai ter que interpretar direitinho, né, o que está aí para não colocar responsabilidade imprópria, né? Quer dizer, acho que aí sempre quem emitiu a opinião é que tem que se responsabilizar pelo que diz, né? Um outro ponto, professora, eu fico preocupado com o seguinte: evidentemente, existem fontes que são mal intencionadas para levar informação para o jornalista, mas o jornalista ele tem que estar preparado para perceber essa intenção e saber filtrar o que é verdadeiro e o que não é. Então, claro, cabe aí a competência do jornalista, e aquele que for incompetente, isso tem que ser condenado, evidentemente, né? Agora, eu fico preocupado se isso nessa dificuldade das fontes mal intencionadas em levar a informação para um jornalista sério, se isso não vai agravar o problema das fake news nas redes sociais, ou seja, é uma enxurrada aí de conteúdos que muitas vezes a fonte não conseguiu levar para a imprensa séria, e aí acaba levando isso para as redes sociais. Me parece que essa questão das fake news é, hoje em dia, um dos maiores problemas, até porque você tem a imensa maioria do público consome, né, a internet como se fosse verdade. Nós vimos isso muito durante a pandemia, nós vimos em alguns posicionamentos políticos não esclarecidos, né? A pandemia foi particularmente assim dolorosa, né, nesse sentido. Então, eu acho que esse é o problema maior mesmo, sabe? É como ter alguma regulação, veja, não é o problema de controlar, né? Mas pensar nas redes sociais é uma questão assim, é um campo novo, é algo novo, mas parece que não pode ficar dessa forma que está, não, meio terra de ninguém, sabe? E se me permitir, Mauro,
só doutora. um complemento dentro disso que a professora Roseli falou e que eu concordo, e também ter em mente aquilo que o doutor Montoro disse, que essa é uma tese fixada, mas não é que ela vai ser aplicada implacavelmente, né? Tudo vai depender da análise do caso, é caso a caso, casuisticamente, né? Então, cada situação vai ensejar análise própria. Então, acho que isso é importante também deixar fixado aqui. Obrigada. José Márcio, a sua percepção a respeito desse tema e vamos olhar também para a questão da saúde, a saúde que foi tão procurada aí pelos veículos de comunicação ao longo dos últimos anos para tratar das notícias relacionadas à pandemia. Sim, Mauro. Meus antecessores foram bastante equilibrados e muito lúcidos nas declarações, especialmente a doutora Tereza. E eu vejo da seguinte forma: fake news mata, especialmente na área da saúde, tá? Fake news mata. Então, de alguma forma, essas pessoas e essas empresas precisam ser responsabilizadas. E eu entendo que isso não só no Brasil, tá? Isso é um fenômeno global. E eu acredito que o caminho de ir no bolso das empresas é o mais eficiente no fim do dia. Então, é, 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 alguém comentou, não me lembro mais quem, se foi a doutora Tereza, que a imprensa séria ela já faz essa checagem, né? O que a gente percebe é que existem veículos que não têm uma preocupação com os fatos, têm uma preocupação em polemizar, em trazer discursos e confundir liberdade de expressão com cometimento de crime. Esse eu acho que é o maior desafio da sociedade global atualmente é esse. Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é você cometer um crime. Então, do meu ponto de vista, falando de forma bem superficial, até porque não conheço o processo, não conheço as partes, não, eu entendo que, pelo menos assim, em primeira vista, foi uma decisão acertada. Muito bem, a gente prossegue por aqui com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É sempre o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, pela Altivia TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e pela Rádio Cultura na retransmissão à noite, Rádio Cultura AM 990, no interior paulista, no centro-oeste paulista. O próximo assunto é o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça determinou a abertura de uma reclamação disciplinar para apurar a conduta da juíza do trabalho, Kismara Brustolin, do TRT da 12ª Região. Ela exigiu, aos gritos, ser chamada de excelência numa audiência em Xanxerê, Santa Catarina, e pediu que o depoente fosse retirado da videoconferência. Nas imagens, a juíza aparece exaltada e afirma que, se a testemunha não se referir a ela como excelência, o depoimento será totalmente desconsiderado. O CNJ entende que ela pode ter violado deveres inerentes à magistratura, dentre os quais o dever de urbanidade para com os advogados, com as partes e também as testemunhas. Doutora Tereza Exner, o que esse episódio nos revela? Olha, eu acho que aqui dá para pegar, inclusive, um gancho com o que a gente vinha falando anteriormente, né? Primeiro, claro, eu assisti isso, repercutiu em todas as mídias, né? Sem dúvida nenhuma, o dever de urbanidade obriga a todos nós. Né? A gente coloca isso na área como operadores de direito, mas a todos nós como cidadãos. Né? Isso teria que ser aliás, teria que não. É uma praxe e nem sempre vem sendo obedecida, não é? Mas esse é um dever básico da cidadania. De todo modo, ontem eu li, até, não sei se os colegas, Mauro, tiveram também acesso, uma notícia de que esta juíza ela sofre de problemas de saúde, problemas de transtorno de saúde mental. Não estou aqui justificando a situação, não é? Porque realmente é justificável alguém, um cidadão, uma testemunha que está ali contribuindo, vamos dizer, né, para a realização da justiça, ser tratado de uma forma tão constrangedora, para se dizer o mínimo. Né? Mas eu li ontem
que há notícias de que essa juíza, inclusive, já teria sido afastada, parece que foi tentada uma recolocação, mas ela, ao mesmo tempo, ela queria voltar a trabalhar, parece que é muito... gosta do que faz, é muito ativa, enfim. Não vou entrar nesse mérito porque não sei também, mas aí eu trago aqui a seguinte questão. Olhando a situação dessa forma, assim, vi o vídeo, o julgamento, e aí nós estávamos falando no Tribunal da Internet, não é? Que o Tribunal da Internet é de uma agilidade atroz. Aliás, se todo cidadão, né, e todos os que estão na internet clamam sempre, e devem clamar, né, pelas garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório, e devem clamar, porque é assim que se realiza um julgamento democrático, justo, equilibrado, profissionalmente. Mas o Tribunal da Quinta-feira aliás, existe um livro, acho que por isso eu falei, existe até um livro de 2016, eu não lembro o autor, que se chama O Tribunal da Quinta-feira, fala sobre isso. Na época nem usava a palavra cancelamento, que já foi usada aqui, mas a história se trata disso, uma notícia que vaza, não é? E o horror que se transforma na vida daquela pessoa que, numa conversa, uma troca de e-mail com um conhecido, tem essa informação vazada. Então, isto é algo também que merece muita atenção, porque hoje em dia, como disse aqui o José Márcio, as redes sociais matam, né? Matam porque você não te dá o direito de entender a complexidade que muitas vezes existe por detrás de um fato, né? Então, nesse caso, como eu disse, a imagem, o que fica, é realmente de uma cena constrangedora, de uma situação, eu que já fui corregedora, realmente de uma situação que leva a uma falta, a caracterização em tese de uma falta disciplinar, não é? Mas o que eu ouvi também é essa outra situação que, veja, se for real, e como eu li num veículo de comunicação, me parece bastante sério, nos leva, não estou dizendo que retire a responsabilidade, mas você já pode ter uma outra visão de todo o ocorrido. Enfim, eu acho que gostaria de ouvir, inclusive, os nossos demais colegas a respeito. Vamos ouvir o doutor Marcos Montoro a respeito desse tema. Claro, o Conselho Nacional de Justiça vai investigar eventual falta disciplinar, não é, doutor Montoro? Mas, assim, a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Tereza, o que esse episódio que envolve, e aqui não tem nenhum tom de ironia, não, a Vossa Excelência, juíza Kismara, no sentido de respeito mesmo, pelo fato de ela ter gritado, né, com a testemunha, com o depoente. Bem, aqui acho que tem alguns aspectos importantes, além daqueles já muito bem salientados pela doutora Tereza, né? Acho que o funcionamento do Poder Judiciário, nisso eu incluo a atuação do Ministério Público e dos advogados, e também das partes, peritos, testemunhas, que demais colaboram com o funcionamento do Judiciário, ele é feito de diálogos. Uma petição inicial é o começo de um diálogo, a contestação é a resposta daquele início daquele diálogo. Os despachos e decisões de sentenças são aspectos desse diálogo, assim como também uma interação numa audiência, um momento que o advogado se reúne com o magistrado, ou o Ministério Público, ou o Ministério Público participa da audiência, são todos diálogos. Para regular esses diálogos, há muito se fala na urbanidade, né? Que é a urbanidade como cortesia, como civilidade, respeito, né? E a necessidade da urbanidade está, inclusive, prevista em lei, e prevista em lei para todos os atores, ou pelo menos para os três principais, juiz, Ministério Público e advogado, sem hierarquia, tá? Só falei. E está previsto na Lei Orgânica da Magistratura, está previsto o dever de urbanidade, também na lei, o Estatuto do Servidor Público Federal, para todos os servidores públicos federais está prevista a urbanidade, a Lei Orgânica do Ministério Público também fala em urbanidade, assim como o Código de Ética dos advogados também fala em urbanidade. Veja, então todos têm esse dever. Houve, nesse momento, uma situação na qual quem
está sendo investigada pela a questão da desrespeito à humanidade, e tem um vídeo que está... Eu vi esse vídeo até no Instagram, né? Imagino que já tenha no TikTok, no Telegram, tem em todos os lugares, né? Está sendo investigada uma juíza, mas não é aqui uma questão exclusivamente de um problema da magistratura. Eu já vi advogados perderem a compostura e tratarem colegas ou juízes com falta de humanidade, já soube de situações também envolvendo o Ministério Público. Então é uma questão que tem que ser salientada, importante, não envolve só a magistratura. Isso não é um defeito da magistratura que veio à tona, não. Isso foi uma questão específica de uma juíza específica. Eu já participei de centenas de audiências na minha vida, fui muito bem tratado em praticamente todas, com pouquíssimas exceções, e já vi juízes serem chamados de você pela testemunha e não se importarem, até por entenderem que essa formalidade não é muito da cultura brasileira, onde as pessoas não se tratam com respeito, e onde, por exemplo, se você chama alguém de senhor, ele pode ficar bravo, achando que está sendo chamado de velho, enquanto que é, na verdade, muitas vezes uma questão de respeito. Né? Então, esse é um tema complexo e que não é exclusivamente voltado a essa situação dessa juíza. Mas, em relação ao aspecto de uma juíza, a autoridade fazer isso, eu gostaria de fazer um comentário que eu acho que está muito fora de moda da carteirada. Muito fora de moda da carteirada. Mas, repito, a urbanidade, que é a questão jurídica por trás, não se limita só a questões da magistratura. Professora Roseli, era esse ponto que eu queria chegar a respeito da carteirada, porque os conceitos de gentileza, de respeito, enfim, isso é de lado a lado, da juíza para com o depoente e vice-versa, e não consta que o depoente tenha sido mal educado com a juíza. Ele talvez, né, pela situação dele, de uma pessoa simples, não vai se lembrar do termo Vossa Excelência, ele vai tratar de uma outra forma. E aí você vê a reação desproporcional da juíza, que eu quero crer que tenha sido um deslize, que ela pode vir a público e pedir desculpas e tal, senão fica parecendo carteirada. Não, isso é importantíssimo, né? Eu entendo a doutora Tereza, com toda a experiência que tem, né, no setor público, né, atuando. Eu imagino quantas coisas que o setor público testemunhe, né, nesse sentido. Traz a explicação, né, da questão da saúde mental, né, da magistrada. Agora, tem uma situação nossa, sim, eu acredito, no Brasil, que é aquilo que o Roberto da Mata trabalhou, né? Ou sabe com quem está falando, né? Quer dizer, esse tipo de posicionamento ainda é muito frequente, muito comum, infelizmente, né? E numa sociedade como a brasileira, quem consegue ter muito estudo, muita formação, também não quer dizer que vai ser boa pessoa, tá certo? Porque o estudo não garante ética, o estudo não garante, sabe, a lisura, nada disso, né? Mas, de toda forma, quem chegou e está num posto qualquer assim de destaque tem maior obrigação, né? Porque é um país de poucas oportunidades, infelizmente, ainda somos assim, né? Então, praticamente, nós somos devedores da sociedade, né? Eu digo assim, como professora, né? Vivendo a vida toda na USP, fazendo um monte de coisa, eu sou devedora da sociedade, né? Então, de alguma maneira, eu acho que esse respeito com aqueles que realmente são mais simples é uma coisa importantíssima, né? E é interessante, eu estava ouvindo uma reportagem, um podcast, né, que hoje cedo, que justamente está em toda parte, né, esse assunto, e trouxeram à tona uma declaração do ex-ministro Marco Aurélio, né, no Supremo, onde acho que foi alguém fazendo uma sustentação oral, né, e que disse assim, olha, vocês verão, né, se dirigindo então aos ministros do Supremo, vocês verão, né, e ele interrompeu a pessoa nova e falou, tem que respeitar a liturgia, né. Então, essa situação, né, da liturgia, claro, ali é uma advogada, ela chegou ali naquele púlpito, então ela tem que se preparar, né? Mas, no caso, a gente ouve um pouco, né, nas transmissões que passaram desse caso dessa semana, quem está sendo interpelado por ela, ele está atordoado, fala, eu não estou entendendo, né? Ele chega a dizer, eu não estou entendendo, porque para ele aquilo tudo era sem sentido, e vamos dizer, realmente não é? Quer dizer, assim, o papel dele foi, eu só queria explicar o que aconteceu, né?
Então, cerceia o direito de defesa, né? Isso me parece que é uma coisa bastante séria, né? Então, é algo que não se sustenta, né? Eu acho que são dois aspectos distintos aí. Um, que é essa questão de como a pessoa reage, que isso é bastante sério, porque há um preconceito no Brasil que ele é bastante presente, né? Às vezes é latente, às vezes ele é só silenciado, né? Porque a pessoa sabe que tem. Quando é latente é mais complicado, porque ele pode eclodir quando a gente não espera, né? Mas, assim, então existe esse preconceito que é contra a origem social, né? Existe, às vezes, preconceito contra aspectos linguísticos, dependendo da região que a gente está, como a pessoa fala, porque vai identificar, né? Eu lembro uma vez, eu estava, acho que foi em Minas Gerais, e que alguém começou a falar assim, nossa, mas o seu sotaque de paulistana é um horror. E eu fiquei tão chocada, eu tenho sotaque, sabe? Quer dizer, claro, não é? A gente sempre se vê como o centro do universo. Imagina, o modo de falar é paulistano, quem quer outra coisa nessa vida, sabe? Então, quer dizer, assim, a gente perde essa visão, né, de se colocar também no lugar dos outros, né? Mas, às vezes, esse preconceito pega, conforme a pessoa fala, né? Ela pode estar representando. Então, isso é sério. E também eu fico pensando, de novo, a questão da internet, o quanto essas situações que são online, se não precisaria haver mediadores, né? Porque, por exemplo, essa juíza, ela teria sido salva dela mesma se houvesse um mediador ali, sabe? Quer dizer, porque o próprio advogado, eu imagino, né, não sou advogada, mas eu acho que para ele seria muito difícil ele tentar interromper aquilo que ela estava fazendo sem ser penalizado, porque ela estava fazendo muitas ameaças para a pessoa que estava falando, né? Ela não iria mudar. Então, agora, se você tem um mediador técnico, né, só do meio, né, aquele que é do meio internet, né, isso ajudaria, né, poderia ser uma forma, porque esse tipo de equívoco acontece em outras situações. Então, me parece que é um novo meio, que é muito prático. Nós estamos aqui falando, em outros tempos estaríamos todos num estúdio, hoje fazemos cada qual no seu lugar, né? Mas às vezes aqui nós temos você, né, Mauro, para nos fazer essa bondade de nos articular aqui. Mas será que não seria interessante pensar isso? Não é? Eu deixo assim para a doutora Tereza, doutor Montoro, né, dar uma pensada, porque às vezes, porque pode ser também o contrário, né? Um juiz, uma juíza que passasse a ser ofendido. Né? Dizer, como que você interrompe, como você faz, né? Porque realmente é uma coisa. E daí grava, né? E daí isso tem repercussão, compreende? Então, tudo isso, né? Mas são reflexões, né, Mauro? É muito difícil a situação, é muito recente e muito estardalhaço, né? Então, precisa ir devagar também. Muito bem, olha, a gente vai dar uma parada agora, vamos para o nosso intervalo, mensagem do nosso apoiador, um gole de água para cada um e a gente já volta em seguida. No próximo assunto aqui a gente vai falar um pouco de saúde, é rapidinho e a gente já retorna. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. A edição de quinta-feira, nesse dia por aqui, é o Gente do MPD que fala no ar, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e ainda à noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 em 2 córregos, ali no Centro-Oeste Paulista e para mais 20 cidades da região. Próximo assunto, 7 entidades da indústria de produtos médico-hospitalares e medicamentos, entre elas a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, a ABIS, se uniram para manifestar a posição contrária à medida provisória número 1185 e também ao projeto de lei número 5129. Essas duas propostas alteram a utilização do benefício fiscal vinculado a subvenções para investimento, especialmente as concedidas pelos estados e também pelo Distrito Federal. Aí, numa nota conjunta, as entidades do setor produtivo da saúde afirmam que as mudanças aumentam a carga tributária, provocam insegurança jurídica e impactam profundamente no acesso da população à saúde.
José Márcio, vamos clarear bastante para a nossa audiência mais leiga a respeito dessa questão. São medidas que acabam com convênios ICMS, né? Vamos trocar em miúdos isso. Do jeito que está a notícia, ela está muito técnica, né? Ela tá com... Mas, em síntese, a gente está falando de um aumento expressivo na tributação de medicamentos e dispositivos médicos. Dispositivos médicos são tudo que a gente usa na saúde que não seja medicamento, falando de uma forma grosseira. Então, ou seja, uma maca, uma luva, uma máscara, um stent, um PET scan, todo esse universo de produtos que nos socorrem aí quando tem necessidade. E esse aumento ele pode impactar bastante no acesso, porque existe uma coisa, Mauro e colegas, é que nenhum sistema de saúde do planeta, nenhum, tem dinheiro para todo tipo de tecnologia médica. Então, as sociedades elas vão fazendo escolhas para o que é aquilo que pode ser usado, seja na saúde pública, seja na saúde suplementar. Então, você vai fazendo escolhas. Isso acaba envolvendo uma cadeia enorme de empresas e pessoas e trabalhos, porque você tem desde do hospital e todo o seu funcionamento, a indústria, o importador, o distribuidor, o plano de saúde, o seguro-saúde. Ou seja, a gente está falando de uma coisa absurda em termos de tamanho. Esses benefícios, que são chamados de benefício, que são isenções dadas de um determinado tributo, que é o ICMS, ele remonta lá aos anos 90. Ele foi criado como ele é um convênio que era para ser temporário, se perpetuou, então houve um assentamento dessa cadeia da saúde aí, no sentido de ter essas isenções. E essa medida provisória, essa lei, o governo buscando aumentar a sua arrecadação, o que também considero justo, você precisa ter verba para todas as despesas do governo, busca acabar com essa medida, acaba por acabar com essas isenções. Então, de forma muito precipitada, muito abrupta, não há tempo para dialogar, uma medida provisória ela tem impacto imediato. Então, a ideia que a gente tem é de trazer essa discussão, essas 7 entidades, tanto da área de medicamento quanto do dispositivo médico, fizemos esse manifesto e a ideia é debater isso no Congresso e com a sociedade de um modo geral, para que haja uma compreensão melhor do tamanho do problema que foi criado. De que forma essa manifestação, por meio dessa nota, com essas 7 entidades, cria essa interlocução de fato com o Congresso Nacional, com o Executivo, com, de fato, o Ministério da Fazenda, né? Como você destacou, o governo está atrás de acabar com isenções para obter receita, está atrás do déficit zero, tem a ver, isso corre em paralelo também com aquela outra situação da desoneração de folha de pagamento, enfim, é o governo correndo atrás para acabar com isenções e aumentar o caixa. Então, como a gente faz esse trabalho na prática, Mauro, é relativamente simples. A gente pega essa ideia, você tem uma parte técnica, que é uma parte feita por tributaristas, que fazem essa parte técnica, tem a parte política, onde você fala das implicações que isso pode ter para a sociedade, em termos especialmente de acesso, repito. Acesso que eu digo é acesso à tecnologia. E você leva para o Congresso Nacional no sentido de tentar convencer os parlamentares, seja na Câmara, seja no Senado, que vão votar aquela matéria, de que eles precisam olhar para aquilo com mais delicadeza, que eles precisam parar e avaliar o impacto que aquilo pode trazer. Então, a gente, e obviamente também no Executivo, mas como são medidas que estão tramitando no Congresso agora, o foco inicial é direto no Congresso. Dá para ter uma avaliação de quanto a saúde ficaria mais cara com o fim das isenções? Nesse setor específico, que não são todos os produtos, né, mas a parte mais importante, a parte mais cara, está lá, seria em torno de 25% a 30% o impacto que a gente imagina no produto. Em produtos médicos hospitalares e medicamentos? E medicamentos, exato. Bom, vamos aguardar então os resultados, né, vamos ampliar o debate. O debate está posto e vamos aguardar. Vamos seguir aqui com o próximo tema. O ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, foi nomeado oficial de integridade da CBF. Ele será o chefe da unidade de integridade criada para combater a manipulação de apostas esportivas.
caberá à unidade coordenar uma força-tarefa privada que faz investigações sobre manipulações de resultados e subsidia as autoridades públicas com informações. A palavra-chave está aqui, não é, doutor Montoro? Força-tarefa. Ele não vai conseguir nada sozinho, o Eduardo Gussen, à frente dessa unidade, né? Que tem bastante gente, né, na CBF, mas depende de outros órgãos, de outros atores nesse trabalho, correto? Sim, correto. Perfeita a sua observação e ela é parte exatamente do que eu pretendo falar, que é o seguinte. Primeiro, uma coincidência, acho que a última vez, ou a penúltima vez que eu vi aqui, um dos temas foi exatamente que tinham acabado de ter uma denúncia do MP de Goiás sobre a determinada manipulação de resultados, etc, etc. E eu falei que a gente ainda ia ouvir falar bastante disso, que esse era um dos problemas com o crescimento dos sites de aposta esportiva e que estava movimentando muito dinheiro e que ia ter muita confusão ainda. Pesquisando sobre o assunto, eu descobri que existe até o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que são uma associação de 9 dessas empresas que fazem apostas, né? O que acontece é que quem primeiro identifica uma suspeita de algo esquisito é a própria empresa de aposta, porque ela tem parâmetros não, ela examina os padrões de aposta, os padrões de comportamento, e ela consegue identificar que algo esquisito aconteceu em alguma aposta. E daí ela passa a fazer uma investigação interna, e com o resultado da investigação interna, ela municia as autoridades. Então, por exemplo, o Ministério Público de Goiás está com aquelas famosas investigações em curso, né? E manda para o Ministério Público de Goiás, ou manda para algum outro, e agora, e também manda, e as próprias empresas de apostas, essa associação deu declarações dizendo assim, que quando eles identificavam um problema, eles mandavam não só para as autoridades públicas, mas também as autoridades esportivas, FIFA, CBF, quem for envolvido, de quem for o organizador da competição. O que a CBF fez foi dar um melhor tratamento a essas informações que ela vinha recebendo por parte das empresas de aposta. Ela tem agora um grupo especializado e para chefiar o grupo, contratou um figurão, né? O doutora Tereza, que é colega do doutor Eduardo, né, que foi ambos do Ministério Público, e ele do Rio de Janeiro, ela de São Paulo. Eu imagino que ele seja aposentado agora e, portanto, assumiu esse cargo, pegou alguém com experiência, e dando assim ênfase na importância de manter o futebol esportivamente limpo, né? Não porque para as apostas serem boas ou limpas ou não, isso é um problema das casas de aposta, mas para que esportivamente não haja máculas, né? Então tem que punir, tem que investigar, e tem que punir, tem que mostrar que existe investigação, existe punição, para com isso desmotivar aqueles que realizam os atos, que são os atletas, né? Porque o fraudador sempre vai existir, alguém que vai buscar, né? Que é eu imagino que existe muito mais fraudador procurando atleta e atleta rejeitando do que atleta aceitando. E me parece, se me permitir, Mauro, importante também essa preeminência, né, dos gestores de futebol, né? Porque é importante, então, essa presença da CBF mostrando realmente que quer dar combate a esse tipo de fraudes, né? De resultados nos jogos de futebol. Então, acho que isso também é um ponto extremamente relevante, e esperemos, né, que realmente avance e que consiga disseminar, né, esse tipo de prática, mais uma prática criminosa, fraudulenta, e que, enfim, como disse o doutor Montoro aqui muito bem, né, que aniquila também com a própria ideia do esporte, né? Da disputa que sempre deve existir, enfim. Professora Roseli, a gente destaca aqui na nossa notícia a criação de uma força-tarefa privada, né? E o setor público não entra, por que será, hein?
Não, era isso que eu gostaria de saber também, porque assim é uma situação, eu acho que essa questão das apostas está muito nova, né, no Brasil. O doutor Montouros, que já esteve aqui no outro programa também comentando, gostaria de ouvir mais, porque isso a gente sabe, né, ao redor do mundo onde existe essa questão de apostas, geralmente interfere de uma forma muito complicada no esporte em si, no esportista, né? Existem situações bem delicadas e aí a CBF faz, né, o que a notícia frisa, né, que é essa unidade de integridade vai formar essa força-tarefa privada, né? Agora, como que o poder público atua nessa situação, né? Eu estou querendo participar junto das perguntas também, Mauro, que eu não entendo mesmo disso, com toda a licença de vocês. Sim, sim. Doutor Montoro, bem brevemente, para fechar esse tópico sobre esse aspecto do poder público nesse trabalho, para a gente poder ir para a última nota, e tem pergunta da audiência aqui também. Porque o poder público participa sim. O que acontece é que as empresas privadas fazem apuração interna e mandam tanto para o poder público, ou seja, para o Ministério Público, ou através de uma notícia-crime, da autoridade policial, e dentro das autoridades policiais ou e o Ministério Público fazem apuração e apresentam uma denúncia quando há elementos para punir na esfera penal. Mas também existem as punições que são talvez até mais arrasadoras na esfera esportiva, porque se um atleta é banido da atividade, imagina um atleta de 23 anos de idade de futebol, que ainda teria talvez 10 anos de carreira, 5, 8, 10 anos de carreira, ele é banido, ele não pode ser mais atleta profissional. E a importância dessa situação é porque um dos grandes problemas do Brasil é a impunidade. E uma das formas de combater a impunidade é demonstrar para as pessoas que, na verdade, há sensação de impunidade, que certas coisas não há impunidade. Então, se ficar claro para as pessoas, para os atletas, de que a CBF está atrás e eles podem ser punidos, isso tende a diminuir a quantidade de casos. Concordo, perfeito. Obrigada. Obrigada, então. A Perfeito. doutora Tereza estava justamente saudando, né, a iniciativa também, mas muito obrigada, viu, Mauro, por me permitir fazer essa pergunta. Legal. Bom, completamos esse tópico, então vamos aqui ao nosso último assunto. Eu vou pedir brevidade também, porque temos aquelas perguntas da audiência e vamos lá. Olha, de acordo com o levantamento da ONU, organizações criminosas movimentam por ano com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Vejam só, 3 trilhões de dólares, cerca de 15 trilhões de reais. O valor é maior que o PIB do Brasil. Olha, o PIB do Brasil deve estar em torno de 10 trilhões, 11 trilhões talvez esse ano, né? A maior organização criminosa do mundo em movimentação financeira, segundo a ONU, é a japonesa Yakuza, que movimenta 80 bilhões de dólares por ano, seguida por organizações como a máfia russa, as duas principais máfias italianas, o cartel mexicano de Sinaloa e a máfia chinesa. Agora, aqui o PCC é o 8º no ranking, movimentando 500 milhões de dólares por ano, ou seja, 2 bilhões e meio de reais. Doutora Tereza Exner, os números são o que menos importam aqui. O que importa é ir atrás do dinheiro para poder combater o crime organizado. Sem dúvida, essa realmente asfixiar, né? Essa asfixia seguir o caminho do dinheiro e asfixiar as finanças, as organizações criminosas, continua sendo uma das grandes estratégias. Mas é evidentemente que se precisa de muito mais, né, Mauro? Aliás, a gente precisa de uma atuação constante, contínua. E nesse ponto, nós precisamos de, cada vez mais, adotar estratégias conjuntas, né? Todos os órgãos que integram o sistema de segurança, nós temos, por exemplo, o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que existe, está aí, mas com algumas estratégias, mas ainda não foi implementado. Então, embora a questão da segurança, e essa é uma questão muito difícil, porque realmente incumbe aos estados, mas é importante que o governo federal também atue, se não, embora legislativamente não tenha condição de, vamos dizer assim, impor, né, diretrizes, mas fazendo aproximação de todos esses órgãos do Estado, e no sentido de manter um combate constante, porque hoje as organizações criminosas estão aí, o PCC em 8º lugar, e o PCC está já fora do país,
não é? Não é só, os tentáculos já não estão só nos nossos estados, Distrito Federal, mas também fora do país. Então, é uma situação gravíssima. Eu vejo que o tempo urge aqui, mas teríamos muito a acrescentar a respeito desse tema, mas eu vou me limitar a ficar por aqui para também ouvir os demais colegas e estou vendo que o nosso tempo está terminando. Mas é um tema uma situação de enorme gravidade e nós precisamos de respostas para ontem, porque a população também quer saber como é que eu posso sair à rua e ter segurança, né? E a criminalidade organizada hoje é uma chaga gigantesca na área da segurança pública. Como destacou a doutora Tereza Exner, o tempo urge. Eu tenho 4 minutos aqui, eu tenho 4 perguntas da audiência, uma para cada um de vocês, então eu quero pedir brevidade a todos. Doutora Tereza está com a palavra, então eu vou com a pergunta aqui da Luana Coutinho, ela está no YouTube, e ela pergunta o que podemos esperar de Paulo Gonet no comando da Procuradoria-Geral da República. Claro, tem um caminho aí, ele precisa passar pela sabatina no Senado, enfim, mas chegando lá, o que se esperar? Olha, do que pessoalmente eu não conheço, mas do que sei de informação, que é um colega que bastante conservador, que faz um trabalho muito bom, né? Bastante competente tecnicamente. Agora, eu acho que não é esperado Paulo Gonet, é esperado o Procurador-Geral da República, né? Qualquer que seja ele, qualquer que seja o nome indicado. O Procurador-Geral da República tem que ter independência na sua atuação, né, como todo representante do Ministério Público, e, como eu costumo dizer, Mauro, há uma falha que o Ministério Público jamais pode cometer, que é a da omissão. Eu costumo dizer, sempre disse a todos os meus colegas, enquanto corregedor, e costumo dizer, ao Ministério Público incumbe um dever, onde houver injustiça, tome partido. Então, o que se espera desse Procurador-Geral, de qualquer outro, o que eu espero e acho que a população e a cidadania deve esperar é esse compromisso de dever, de observância ao nosso dever constitucional. José Márcio Cerqueira, bem rapidinho, por gentileza. Luiz Carlos Melo, no Facebook, te pergunta por que, de um modo geral, os custos com a saúde estão cada vez mais elevados. É uma pergunta que não dá para responder rapidamente, mas o que eu posso dizer é que talvez a principal coisa que vem acontecendo na saúde seja do ponto de vista administrativo. São gastos que se elevam na administração de todo o sistema. Professora Roseli, a Juliana Rocha, no Instagram, pergunta: é possível termos nas escolas brasileiras um ensino religioso amplo e não tendencioso? Bem rapidinho. Bom, é que apareceu a Roseli, o pessoal faz essa pergunta, né, porque não tem nenhuma das questões aí. Não, veja, eu tenho uma posição historicamente consolidada, né, em relação a isso, que o ensino religioso nas escolas públicas não pode ocorrer sem que acabe acontecendo discriminação, sabe? A pluralidade que nós temos no Brasil, ela é imensa, né? Então você acaba desatendendo alguém, inclusive muitas vezes os próprios docentes ou funcionários e tudo mais. Então parece que a escola pública não é um lugar de se praticar ensino religioso. Isso é para as famílias, isso é para os grupos religiosos. A liberdade de religião ela é muito importante para ser tratada de qualquer forma, tá certo? Doutor Montoro, muito rapidinho. Maria da Graça Alvim, no Facebook, diz: recentemente, o vice-presidente da Vale, Alexandre D'Ambrosio, disse que orienta a sua equipe jurídica, especialmente no Brasil, a evitar a arbitragem. Ele tem razão? É a pergunta dela. Bem rapidinho. A arbitragem está em xeque nesse momento, não só por causa dessa declaração, mas de algumas questões. Mas isso é natural quando cresce qualquer instituto. Qualquer coisa que cresce acaba aparecendo alguns problemas. Mas eu ainda acho que essa declaração é errada. Acho que a arbitragem é uma forma segura e válida, com bastante fiscalização, né, das partes, e elas podem levar os casos mais complicados para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem julgado, e quando há desvios e nulidades, tem anulado arbitragens. Mas isso ainda é um percentual pequeno de arbitragens que isso acontece, né? Mas o alerta feito pelo presidente da Vale está sendo discutido dentro da comunidade arbitral para tentar aperfeiçoar o sistema.
Muito obrigado, gente, pelas participações de todos vocês nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. Vamos pôr um ponto final no Gente do MPD que Fala, sempre parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estiveram com a gente hoje a doutora Tereza Exner, procuradora de Justiça, o doutor Marcos André Franco Montoro, mestre e doutor em Direito Processual Civil, a professora Roseli Fishman, e também o diretor executivo da ABIS, José Márcio Cerqueira. Eu abreviei os títulos aqui em razão do nosso tempo, o agradecimento a toda a nossa audiência, o programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Pela Rádio 365, quem vai ficar na companhia agora, chegando o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, com mais uma edição do programa Gente que Fala. Um abraço a todos, tchau e até lá.